Mateus, capítulo de número 28, e a leitura será feita a partir do versículo de número 16. Mateus 28, 16 em diante nos diz assim a palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo acesso a esta palavra, que foi inspirada por Ti, Espírito Santo. Essa é a convicção do nosso coração. Mas nesse momento nós precisamos de iluminação. Por isso invocamos aqui o Teu agir. Senhor, à medida que a palavra é explanada, vem inflamar o nosso coração. Faça-nos arder o coração como os discípulos, indo a Emaús, conversavam com Jesus e o coração lhes ardia. Que seja assim nesta noite, que nós possamos estar inflamados na Tua presença. Convém que Cristo cresça e que eu diminua, e que eu seja canal desobstruído para fluir sobre o Teu povo a mensagem que está no Teu coração agora. Dá-nos, Senhor, uma mensagem, alimento fresco, e que nós possamos ter a nossa sede saciada, como nós entoamos aqui há pouco. Nós temos sede de Ti, temos sede do Deus vivo, temos sede das Tuas verdades, temos sede da Tua presença, nos conduzindo, Espírito Santo. Por mais que nós tenhamos de Ti, ainda é pouco. Nós queremos mais da Tua presença em nosso meio. Fala, Espírito Santo de Deus, a cada coração. Eis-me aqui, que eu possa ser o canal desobstruído para fluir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Venha nos alimentar, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos encerrando a série de 4 sermões depois do túmulo vazio. E nós tivemos aqui, no primeiro domingo, pós a apresentação do espetáculo de Páscoa, nós fomos ministrados sobre a paz de Cristo. Por meio de Cristo, eu e você, que éramos por natureza filhos da ira de Deus, nós fomos adotados como filhos do Criador do universo. E nós que estávamos em rebeldia contra Deus, fomos reconciliados com Ele, feitos amigos de Deus. Fomos adotados como filhos do Criador do universo. E o nosso destino, que era a perdição, agora é vida eterna com Jesus. Na nossa segunda ministração, nós fomos ministrados sobre a fé. Que a fé não tem exigências. Que a fé é algo fantástico que eu e você podemos desenvolver, e que mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. A fé não exige evidências, mas infelizmente muitos de nós queremos ver sinais e prodígios para crer. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Domingo passado nós fomos ministrados sobre a ascensão de Jesus, que Ele subiu, mas Ele prometeu que depois que Ele fosse, haveria a descida do Espírito Santo, e no dia de Pentecostes houve o manifestar, o derramar do Espírito Santo de Deus, mas um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, a mim e a você, todos aqueles que confessaram a Jesus como Salvador. E hoje nós vamos refletir nesse texto, que é conhecido como o texto da grande comissão. Mas eu dei o título a esta mensagem de Continuando a Preciosa Missão. Continuando a Preciosa Missão. A leitura desse texto, irmãos e irmãs, tem que trazer um conflito para o meu coração e para o seu coração. Uma inquietude. Porque talvez, ao observar, ao analisar, ao refletir sobre ele, eu e você vamos perceber que talvez estejamos aquém da missão que o Senhor deu para mim e para você.
E o desejo do meu coração é que eu e você tenhamos mente e coração abertos para receber a instrução desta noite. Esse é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E há uma tendência que, quando nós temos aqui um texto que é muito conhecido, a gente pensa que nós já sabemos tudo. Mas eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus tem algo novo para o meu e para o seu coração. Refletindo nesse texto, eu fui lembrado de um filme de 1998, cujo título é O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme ele se passa na Segunda Guerra Mundial e foi criado um departamento do exército americano para enviar cartas àquelas famílias que haviam tido baixas de familiares seus na guerra. Então, se morria ali um filho ou um marido, eles escreviam cartas. O seu filho foi um herói de guerra e os Estados Unidos agradece e por aí ia. E de repente, aquele departamento percebeu que para uma única família, a família Ryan, eles já haviam escrito 3 cartas. Mas analisando um pouquinho mais, perceberam que uma mãe havia enviado 4 filhos para a guerra. Havia um sobrevivente ainda. E eles entenderam o seguinte: não é justo que uma mãe perca os 4 filhos para a guerra. Então nós vamos atrás de onde estiver Ryan e nós vamos devolvê-lo à sua família. E é claro que nós estamos falando de um tempo que não tinha a comunicação que nós temos hoje. Se tivesse celular, é só dar uma ligadinha, né? Já chamava o Ryan lá. Mas não era dessa forma. Então, criaram um batalhão para que pudessem ir atrás e ir lá na trincheira, no meio das bombas, do tiroteio, e buscar resgatar onde estava Ryan, James Ryan. E sai aquele pelotão ali, aquele grupo, aquela equipe. E enquanto eles estão ali, em busca de resgatar Ryan, muitos daqueles homens, daqueles soldados vão morrendo. 8 homens morrem para que Ryan seja resgatado. O 8º homem a morrer foi o capitão Miller. Mas antes de morrer, ele olha bem nos olhos de Ryan e ele diz: faça valer a pena. Faça valer a pena. Então Ryan, ele é resgatado, ele é devolvido para sua família, mas aquilo traz uma gratidão ao coração dele. Porque 8 homens morreram para que ele tivesse a sua vida poupada, resgatada. E ele vive toda a sua vida com um ideal. Eu preciso fazer jus àquela atitude que foi tida para poupar a minha vida, para resgatar a minha vida. E o filme termina com Ryan já velho, atrás a sua família, em um vale onde estão várias cruzes. Ali estão as cruzes que representam cada um dos soldados que foram mortos na guerra. E diante da cruz do capitão Miller, James Ryan, ele diz o seguinte: tentei viver a minha vida da melhor forma que pude. Acho que consegui. Espero que pelo menos aos seus olhos eu tenha honrado tudo o que vocês fizeram por mim. Eu espero que pelo menos aos seus olhos eu tenha honrado tudo o que vocês fizeram por mim. Essa cena é interessante porque James Ryan está diante de uma cruz. E sabe, irmãos e irmãs, no espetáculo de Páscoa, nós fomos colocados diante da cena da crucificação de Cristo. E diante dessa cruz, eu e você precisamos ter um coração grato. Como eu e você temos reagido diante da cruz de Cristo, de um Cristo que pagou o alto preço naquela cruz, um preço que era meu, um preço que era teu. Ele nos substituiu. Ele morreu, mas porque Ele é de fato o Filho de Deus, nem a morte pôde detê-lo. Ele ressuscitou e Ele está vivo. E eu e você devemos viver a nossa vida com gratidão. Não é uma barganha. Nós já ganhamos a salvação de graça.
Mas eu e você precisamos viver essa vida em consideração àquilo que Cristo fez. Ele pagou um alto preço. Ryan sabia que se ele ficasse lá, no meio da guerra, o destino dele era a morte. 8 homens morreram, e por mim e por você um homem morreu naquela cruz. Nós sabemos, o nosso destino era a perdição eterna. Mas o Senhor nos livrou do inferno e abriu um novo e vivo caminho ao trono da graça. E eu e você fomos adotados como filhos do Criador do universo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, diante dessa missão que o Senhor tem dado a nós, eu e você não podemos ficar apáticos. Uma missão tremenda. Esse texto tem que trazer um incômodo ao meu coração, ao seu coração, de como eu e você estamos vivendo pós-ressurreição de Cristo. Esse texto está no contexto da ressurreição. E as mulheres, as mesmas que supriram financeiramente o ministério de Jesus, eram aquelas que estavam ali no Calvário, observando, chorando, quando o meu Cristo, nosso Cristo, pagou o alto preço naquela cruz. Eu imagino que elas ficaram observando o tempo todo, e acho que elas foram as últimas ao saírem do Calvário. Elas acompanharam a crucificação, elas acompanharam o sepultamento, e no domingo elas são as primeiras a chegarem e ver o túmulo vazio. A pedra foi rolada, e o anjo aparece para elas e pergunta: escuta, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E essa, irmãos e irmãs, é a mensagem mais fabulosa que eu e você podemos compreender. Que Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem de esperança para mim e para você e para muita gente que está perdida nesse mundo. Jesus ressuscitou. Faça valer a pena. Viva crendo nessa verdade, viva crendo nessa esperança. E aquelas mulheres então recebem uma ordem do anjo: vão e diga para os discípulos que Jesus ressuscitou. E quando elas estão a caminho, o próprio Cristo aparece para elas e diz: vai e conta para os discípulos que é para eles irem para Galileia, lá eles vão me encontrar. Lá eu falarei com eles. E é dentro desse contexto, desse encontro de Jesus com os discípulos, que Ele dá essa grande comissão, que Ele dá aqui essa preciosa missão. E eu e você que somos discípulos de Jesus, somos chamados a continuar a preciosa missão. E vale a pena, irmãos e irmãs, refletir em algumas verdades antes de irmos diretamente ao texto. Primeiro, quem são os responsáveis pela preciosa missão? A igreja de Jesus. Eu não estou falando de uma placa de igreja, de uma denominação. Não, somos eu e você, que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, resgatados, transformados, e entendemos que Ele é o Messias. Nós somos chamados a proclamar este Evangelho. Sabe que muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: mas pastor, eu não sei falar muito bem. Fala aquilo que Jesus fez na sua vida, uma oração respondida. Se você não tem facilidade de falar, você sabe, nós temos o trilho da fé. Traga na noite da libertação, vai fazer as etapas de libertação, a integração, e daqui a pouco essa pessoa está compreendendo o Evangelho e recebendo a Jesus como Salvador. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Nós não podemos ficar acomodados. Deus tem uma missão para cada um de nós. Essa missão é minha. Essa missão é sua, nós não podemos transferir, não é responsabilidade do líder, da célula ou da igreja, é uma responsabilidade de cada um de nós. O Senhor foi quem chamou a mim e a você. Não é uma ONG, não é a ONU, não é uma instituição governamental, é a igreja de Jesus que foi chamada, vocacionada, enviada. Eu e você
somos chamados para proclamar, não são anjos. Deus não tem um plano B, somos eu e você. Nós precisamos nos sentir responsáveis por essa missão. Mas eu e você também precisamos entender que os responsáveis de levar esse evangelho a todas as nações, a todas as etnias, nasceram em cada tempo. Por que que Deus planejou que eu e você estaríamos aqui, nessa geração? Porque a nossa responsabilidade para essa geração é essa responsabilidade para mim e para você. Não é para outro, não dá para transferir. Quem veio antes de nós já teve a sua oportunidade. Se o evangelho chegou até nós, é porque os discípulos do passado, eles cumpriram com o seu ministério. Mas agora a responsabilidade é nossa. Eu e você, nessa geração, se nós não cumprirmos o nosso papel, nós estamos falhando nessa geração. E vale a pena cada um de nós perguntarmos: quantas pessoas eu já trouxe para Jesus? Quantas? A responsabilidade é nossa, irmãos e irmãs. Terceira verdade que, antes de irmos aqui para o nosso texto de forma específica, eu e você precisamos entender que tem muita gente que não foi alcançada pelo Evangelho de Jesus. Há etnias que não têm sequer um versículo traduzido para uma língua materna. Eu e você temos opções. Linguagem de hoje, NVI, a ARA, né, que é a revista atualizada, a revista corrigida. São tantas traduções e oportunidades que a gente até se perde. Mas há quem não tem um versículo. Eu e você, às vezes, lidamos com a palavra de forma tão banal, não é verdade? Há pessoas no meio evangélico que não conhecem e não sabem decorado sequer João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou a você de tal maneira que deu o único Filho que Ele gerou, para que eu e você pudéssemos crer que Ele é o Messias, o Salvador, o Libertador, o Filho de Deus, e não fôssemos mais para a perdição, mas pudéssemos ter a vida eterna. Alguém diz que toda a Bíblia se reúne nesse versículo, do Messias que viria, veio e voltará. Irmãos e irmãs, eu e você precisamos fazer missões. E sabe, dizem que nós podemos fazer missões de algumas formas. Nós podemos fazer missões com os joelhos que se dobram. Nós podemos fazer missões com as mãos que ofertam. E nós podemos fazer missões com os pés que vão. Quando eu e você oramos para que o evangelho avance, quando nós oramos por países fechados, cortina de ferro, quando nós oramos pelos missionários que estão lá, nós estamos indo, nós estamos fazendo missões. Mas quer ver como nós temos feito missões? Como nós temos valorizado missões? Nós estamos em uma campanha aqui na igreja. Eu não vou nem pedir para levantar a mão perguntando qual é a campanha, porque eu tenho medo de alguns falarem que não sabem qual é a campanha. A vida é melhor quando compartilhada. Mas eu vi células que não convidaram uma pessoa para ir no seu dia de levar o discípulo. Uma pessoa. Mas graças a Deus que eu vi células bombando, cheia de pessoas que foram convidadas. Então vamos focar na multidão, não é? Mas é um alerta para aqueles que não têm caminhado juntos, que não têm obedecido à missão. Toda semana é atualizado no nosso site a oração pela igreja perseguida. Também não vou pedir para levantar a mão, porque talvez a gente vai ter uma porcentagem de 1 a 2% que tem observado e orado. Mas eu louvo a Deus pela vida dos Gideões, que tem um cartaz lá enorme na torre de oração, e todos nós temos ido lá e orado por aqueles missionários. Nós estamos fazendo missões. Nós estamos fazendo missões quando a gente oferta e sustenta missionários que vão onde a gente não pode ir.
E talvez você jamais vá sair de Londrina para fazer missões, mas começa na sua casa a grande comissão. A grande comissão começa na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Então eu e você precisamos entender que essa missão não é para alguns, é para toda a igreja, todo mundo que é salvo, não dá para eximir ninguém. Todo mundo aqui está alistado nesse exército. E nós fomos arregimentados por Jesus. Dito isso, eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 18, porque eu quero refletir com você em algumas verdades, e a primeira delas é a autoridade daquele que nos envia, do comissionador. No versículo 18, olha quem nos envia. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu sou aquele que é capacitado para te enviar. Eu tenho autoridade, eu sou a autoridade competente para enviar a igreja. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender a relevância desse envio. Foi o próprio Deus encarnado que nos enviou. E Ele está dizendo: eu tenho autoridade para libertar, para curar, para transformar realidades, para reconciliar. E essa autoridade, é nessa autoridade que eu estou enviando você. Você está escalado para esta missão. Você tem a responsabilidade de continuar a missão que eu fiz. Não foi isso que Jesus fez quando esteve aqui? Ele libertou os cativos, endemoniados eram libertos, e Satanás tinha que bater em retirada. Os enfermos eram curados, as multidões se assentavam para ouvi-lo. Quem nos comissionou é o próprio Deus. Não foi o pastor Emerson, não foi o pastor Jefferson, nenhum dos pastores, não é o seu líder de célula, não é o seu patrão, é o próprio Cristo que nos envia. E é na força dele, no poder dele, que eu e você somos enviados. Aquele que acabou de vencer a morte. Aquele que tem poder para vencer a morte. Porque às vezes as pessoas falam assim: a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Jesus deu jeito para a morte. Ele ressuscitou. Nem a morte pôde detê-lo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Ele derrotou a morte. E eu e você somos chamados então e enviados. Agora preste atenção. Pensa no ministério de Jesus. Ele dá ordem aos demônios, eles batem em retirada. Ele dá ordem para que a enfermidade saia, as pessoas são curadas. Ele dá ordem para o mar se acalmar, o mar se acalma. Deus lá no início deu ordem para que existisse, pela palavra dele, tudo veio à existência, obedeceram a palavra do próprio Deus. Ei, por que eu e você não obedecemos? Será que da natureza nós vamos ser os únicos desobedientes? Que ele dá uma ordem de envio e nós não vamos acatar? A ordem não é de um ser humano, é do próprio Deus. Aquele que tem autoridade para o envio, em todo lugar, no céu e na terra. Então, irmãos e irmãs, eu e você somos chamados para proclamar esta verdade, baseados naquele que nos enviou, na autoridade do comissionador. Mas vejam vocês no versículo 19. Para mim, no versículo 19, está a essência da grande comissão. Está a essência dessa poderosa missão. Olha o que ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Preste atenção. Embora a palavra ide, ou o verbo ide, esteja aqui no imperativo, na língua grega original do Novo Testamento, há apenas uma palavra desses 4 verbos aqui que eu vou dizer para você, que é no imperativo. Nós temos 4 verbos aqui: ide, fazei, batizando-os e ensinando-os. 4 verbos, mas só fazei está no imperativo. É uma ordem. Fazei discípulos. Há uma ordem aqui.
Os outros 3 verbos estão no gerúndio. É indo, é batizando-os e ensinando-os. E aqui nós temos algumas verdades. Quando o verbo está no gerúndio, indo, significa que enquanto a vida vai acontecendo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou me reunindo com os meus amigos, irmãos, indo, onde eu for, indo, eu devo ir fazendo discípulos. Enquanto a vida acontece para mim, eu vou transmitindo um modelo, fazendo discípulos. Então veja, indo, e aí ele diz, ide portanto e fazei discípulos. Como a gente faz discípulos? O que é ser discípulos? Ou discípulo? Um discípulo de Cristo é um pequeno Cristo. É quando eu e você vamos ensinando-os a guardar todas as coisas, não que o pastor Jefferson acha que está correto, mas aquilo que Jesus ordenou. São os princípios de Jesus. Não é uma teologia de um ou de outro homem, não é um princípio de uma ou de outra pessoa, não é um estilo filosófico, não. É aquilo que Jesus ensinou. Vós sois meus amigos, eu diria, vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Foi Jesus que disse. Sabe o que é isso? Obediência. Discípulo obedece à ordem de Jesus. E nós vamos fazendo discípulos, ministrando a eles, levando-os a viver aquilo que Jesus ensinou. O discípulo, ele precisa ser tratado. Ele precisa aprender que na nova vida, as coisas do velho homem não devem mais fazer parte. As coisas velhas ficam para trás. Que andar com pés em 2 canoas não é coisa de gente crente, gente que foi lavada e comprada no sangue do Cordeiro. Gente crente vive para Cristo. Os valores do reino de Deus são os valores que ocupam lugar no nosso coração. E onde nós estamos, nós vamos fazendo discípulos, ensinando-os a guardar. Então, irmãos e irmãs, nós temos uma grande responsabilidade de ensinarmos a essência da grande comissão, que é fazer discípulo. Muitas vezes as pessoas pensam que esse ide aqui, então eu tenho que ir agora para outra nação. Sim, pode até ser. Mas nós somos missionários onde Deus tem nos colocado. Eu não creio que Deus errou quando te colocou aqui nessa igreja. Ele tem um princípio de autoridade que todos nós devemos estar debaixo. Preste atenção que o texto diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações e batizando-os. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. À medida que nós vamos caminhando com essas pessoas, essa pessoa ela precisa receber o sacramento do batismo, publicar a sua fé em um lugar público, declarar a sua fé em Jesus. Eu creio que Jesus é o único caminho, o perfeito sumo sacerdote, o único mediador. Essa pessoa precisa ser trabalhada, que ela deve entregar a sua vida. E o batismo não é um final, o batismo é o início. A pessoa está dizendo, entreguei a minha vida para Jesus, e de agora em diante eu sou nova criatura. Agora eu posso dizer, eis-me aqui. Agora eu sou um missionário. Agora eu faço parte desse povo que tem uma grande missão, que foi comissionado. Então, ele diz aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O discípulo precisa ser treinado. Nós precisamos caminhar com o discípulo, em suas lutas, orando com ele, lendo a palavra com ele, ensinando a seguir a Cristo. Porque a gente que pensa assim, que ele é dono do discípulo. Tem gente que fala assim, escuta, você trocou o carro, mas nem me perguntou a cor. Tem gente que faz desse jeito. Meus irmãos, nós não temos esse domínio sobre a vida das pessoas, não. Nós vamos ensinar o que o Senhor ordenou. Porque quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar nela. E a promessa é que ele ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo que está em você, ele ensina todas as coisas. É só orar. Toda decisão que tiver que tomar, Espírito Santo me mostra.
qual é o melhor caminho aqui. E às vezes você não vai ouvir uma voz como a minha, de viva voz, mas Ele vai colocar no seu coração, na sua mente, um direcionamento. Ele vai abrir um caminho de milagres. Ele vai direcionar. Essa semana eu e o pastor Emerson fomos fazer uma visita em uma situação que nós queríamos ver um concerto ali. Nós temos vontade de ver um concerto naquela situação. E foi impressionante como que o Espírito Santo de Deus direcionou. Até pessoas que nós precisávamos encontrar, saindo do prédio nós encontramos. Porque o Espírito Santo direciona e Ele cuida dos detalhes. Então, irmãos e irmãs, aquele que nos enviou o Espírito Santo, que é Deus presente em nós. E nós somos guiados, orientados, direcionados por Ele. Agora eu e você precisamos entender o alcance da missão. Eu já disse que ela começa na nossa própria casa. Ali é o nosso primeiro campo missionário. Mas Jesus, Ele disse aqui: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E essa palavra que foi traduzida aqui por nações é etnia. E por que é importante a mim e a você entender o que é etnia? Porque etnia não significa necessariamente um país. Por exemplo, no Brasil nós temos várias etnias. Nós temos tribos na Amazônia que sequer teve acesso ali o homem civilizado. Aquele povo ainda não entendeu que Jesus é o Salvador. Aquele povo não tem a Bíblia na língua deles. Tem lugares que as pessoas são atacadas por aqueles índios. E por manter a cultura, nunca ninguém chegou lá. Lugar bem no centro da floresta amazônica. Mas assim nós temos tribos e povos espalhados por todo o mundo. Agora vejam vocês, que a palavra de Deus ela é clara sobre isso. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que coisa tremenda. Jesus comprou com o sangue dele o alto preço pago pelo resgate. Pessoas de toda língua, tribo e nação. Irmãos e irmãs, eu não sei quem vai ser salvo. Por isso eu e você somos apaixonados por esse evangelho. Nós vamos proclamar o evangelho como se todo mundo fosse crer. Nós sabemos que tem pessoas que não vão responder, mas nós vamos pregar o evangelho, porque como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Eu e você não podemos desperdiçar as oportunidades. Por isso, a abrangência da missão é grandiosa. E há uma responsabilidade, irmãos e irmãs. Cada um de nós temos que ganhar as pessoas próximas a nós. Eu talvez não tenha acesso a um amigo seu, mas você tem. Por muitas vezes eu vejo essas questões de impacto evangelístico e às vezes algumas atitudes eu vejo até irresponsáveis. Porque às vezes a gente vai um pastor, vai o coral, vai um grupo de adolescentes, faz um impacto evangelístico, faz um apelo. Vem 100 pessoas. Aí as pessoas dizem: 100 pessoas entregaram a vida para Jesus. E quem cuida delas? Quem está cuidando delas? Um agricultor sai lançando assim semente ao ermo e deixa, se quiser que nasça. Não. O agricultor, ele cuida da semente. Ele tira os espinheiros. Ele põe fertilizantes. Ele passa inseticida. Até que possa produzir fruto. Eu e você temos uma responsabilidade com as pessoas que Deus tem colocado próximas a nós. Eu e você somos chamados a forjar no coração delas o caráter de Cristo. E nós não podemos ser irresponsáveis com a missão que o Senhor tem dado a nós. Irmãos e irmãs, eu e você somos chamados então a ensinar, a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Então nós precisamos compreender quem é esse comissionador. É o próprio Jesus.
Eu e você precisamos entender que a essência da missão é fazer discípulos. Eu e você precisamos compreender que o alcance são todas as etnias. Eu e você não podemos excluir ninguém. Nós vamos pregar a todo mundo. E nós vamos lidar com as vidas apaixonados por Jesus e apaixonados por elas. Cuidando, ensinando, caminhando. Sabe que eu e você ouvimos aqui o relato de um primeiro filme. Mas eu quero encerrar essa ministração lembrando de um outro filme, chamado A Lista de Schindler. Oskar Schindler, ele foi vendendo todos os seus bens para resgatar homens e mulheres do campo de concentração, que seriam mortos em câmeras de gás, pessoas que teriam as suas vidas ceifadas, pessoas que teriam o seu fim horrível. E ele criou uma fábrica fictícia, porque assim ele comprava como se fossem ser trabalhadores de sua fábrica. E depois de ter terminado a guerra, Oskar Schindler, ele vai comunicar aquelas 1.100 vidas que ele havia resgatado, comprado. E ele diz: vocês estão livres. E um personagem no filme, chamado Stern, dá a ele de presente um anel. No anel está escrito uma frase do Talmud, e essa frase, e o Talmud é uma coleção de livros de instruções para os judeus, e a frase diz o seguinte: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Diante desse momento, Oskar Schindler é tomado de choro. E ele olha para o seu carro de luxo e ele fala: é pouco. Mas Stern, esse personagem, fala: não, olha a multidão, 1.100 pessoas que você salvou. Você fez muito. Ele falou: é tão pouco, você não sabe quanto dinheiro eu já desperdicei na minha vida. Se eu tivesse vendido esse carro, daria para comprar, para salvar mais 10 vidas. Ele olha para o seu paletó, e há um bottom no paletó, e ele diz: é de ouro. Se eu tivesse vendido, daria para salvar 2 vidas, talvez uma vida, era uma vida a mais. Entre lágrimas, ele diz isso: uma vida a mais. Para aquela vida faz diferença. Como eu e você temos investido os recursos que Deus tem trazido a nós, no nosso ambiente de trabalho, os recursos financeiros. Eu não estou falando para você sair vendendo sua casa, o seu carro, mas por que você não pode abrir a sua casa para ter uma célula? Por que nós não podemos usar aquilo que Deus tem nos dado para investir em vidas? Uma vida, uma vida. Irmãos e irmãs, se cada um de nós aqui, nesse ano, ganharmos uma vida, já não cabe mais nesse culto. Nós vamos ter que criar, pastor Emerson, um horário alternativo e orar para quebrar as paredes mesmo e construir um novo templo. Uma vida. Uma vida. A minha atitude, a sua atitude, vai fazer diferença para essa vida. Porque o destino dela não vai ser mais a morte eterna. Um dia nós estaremos todos participando das bodas do Cordeiro. Mas muitas vezes nós temos vivido a nossa vida tão longe dos padrões de Deus, que a gente que tem vergonha de falar do Evangelho. Sabe por quê? A vida é incoerente. Mas hoje Deus está dando a oportunidade a mim e a você de um conserto, de um posicionamento, de uma nova história. Porque eu e você não podemos permitir que vidas morram
sem entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu e você fomos chamados para continuar essa preciosa missão de libertar os cativos. Pessoas estão aprisionadas pelo diabo e seus demônios. Eu e você somos chamados para isso. Famílias estão sendo destruídas porque não conhecem o Evangelho. Mas eu e você somos chamados para olhar com graça, com amor, com misericórdia, pastorear esses corações, ministrar o Evangelho da reconciliação que Jesus tem. Pessoas que o Evangelho pode curar. Há poder no nome de Jesus. Há uma ordem: ide e fazei discípulos. Mas há uma promessa: eu estou com vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Abra sua boca. Abra sua boca. O Senhor é contigo. O Espírito do Cristo que venceu a morte habita em mim e em você. Abra sua boca. E vidas vão ser resgatadas do inferno. Vão experimentar uma nova história, um novo tempo. Eu gostaria de todo o meu coração que eu e você saíssemos daqui nessa noite achando que sozinho nós vamos ganhar Londrina. Cada um de nós aqui. Apaixonados por essas vidas. Olhando com o olhar de Jesus, o olhar de amor. Crendo que Ele vai nos dar essas vidas. Pede-me, e eu te darei as nações por herança.